Dá só uma olhada nessas cabras. Esses vídeos têm milhões de visualizações e alguns deles são usados até como memes. Pode ser que você até os tenha enviado para um amigo. Olha só, é você na hora de pagar o aluguel. Mas para as cabras, isso não é nada divertido. A natureza fez uma brincadeira cruel com elas, dando-as a estranha peculiaridade de cair paralisadas de medo. Imagine que isso aconteça perto de um penhasco. Quando der um trovão, sim, elas simplesmente cairão. Este é um superpoder bem mais ou menos. Mas as cabras não o escolheram, assim como as formigas não escolheram a cegueira. Para não se perder, elas secretam feromônios especiais e seguem umas às outras. Mas às vezes, ocorre uma falha inesperada no algoritmo da formiga, e os insetos começam a andar em círculos. Aos poucos, mais e mais irmãs se juntam a elas. Parece um mosh pit de formigas. Só falta uma trilha sonora apropriada. O problema é que as formigas continuam nessa corrida até caírem mortas. O círculo gira até que as participantes estejam completamente exaustas e só então as formigas podem seguir em frente, deixando para trás hordas de mortos. Isso pode durar horas ou até dias, até que alguém simplesmente desperte e alerte as irmãs sobreviventes. Esse estranho fenômeno foi descrito pela primeira vez por William Beebe na década de 20 do século passado. Na época, ele se deparou com um moinho de formigas com uma circunferência de cerca de 370 metros. Para efeito de comparação, a famosa Torre do Diabo é cerca de 100 metros mais baixa. Imagina o tamanho! Não são só as formigas que têm esses problemas. Esses círculos são formados, por exemplo, por peixes. Mas o pior de tudo são os ratos confusos. Dá só uma olhada nesta foto. Parece alguma peça de arte moderna ou adereços de um filme de terror. Mas não, são ratos de verdade que se enroscaram pelos seus rabos e morreram de fome. Uma morte terrível e absurda. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez em 1564 e recebeu o nome de Rei de Ratos. Sim, como no quebra-nozes. De acordo com a hipótese, os ratos se juntam nesse rei quando suas caudas flexíveis ficam coladas por causa de sebo, secreções e restos de comida. Essa mistura age como uma cola, a qual pode endurecer enquanto eles dormem, especialmente durante a estação fria. Assim que os ratos percebem que estão presos, eles começam a brigar e o nó fica ainda mais apertado. No final das contas, os animais acabam morrendo. Até hoje, ninguém conseguiu encontrar um único rei dos ratos vivo. E, em princípio, esse fenômeno é muito raro. Antigamente, os ratos que morriam dessa morte tão terrível eram considerados um presságio muito ruim. Bem, tem sentido, afinal, onde há ratos, há doenças. O que não pode ser dito sobre as aranhas. As aranhas costumam ser bichinhos bastante úteis, embora as pessoas não gostem particularmente delas. Mas esta criatura realmente não teve sorte. Ela está presa há 20 milhões de anos. Um dia, essa aranha caiu em uma gota de resina e ficou presa nela para sempre. Assim como este cachorro. Tá certo, ele com certeza não tem 20 milhões de anos ou mesmo 1 milhão de anos. E o pobre animal ficou preso não na resina, mas numa árvore. Imagina só como as pessoas ficaram surpresas ao encontrar isso! Foram os madeireiros que trabalhavam no sul da Geórgia na década de 80 e simplesmente cortaram uma árvore e a colocaram tranquilamente em um caminhão. Porém, um dos membros do grupo olhou para o tronco oco por acaso e provavelmente ganhou uns cabelos brancos. De dentro dele, os restos perfeitamente mumificados de um cachorro o encaravam. Seus dentes ainda estavam à mostra. Os especialistas que estudaram a descoberta concluíram que o cão provavelmente perseguiu um esquilo na década de 1960 e acabou ficando preso no tronco da árvore. O animal subiu muito, não conseguiu se virar para voltar e morreu. Mas, em vez de se tornar alimento para os outros moradores da floresta, o cachorro se transformou em uma múmia. A madeira do castanheiro em que ficou preso impediu a decomposição. O ambiente seco dentro do tronco o protegeu das mudanças do clima e sugou a umidade do seu corpo. E este é um caso único. Normalmente, qualquer corpo morto vira vítima de insetos, especialmente na floresta. Os cientistas até usam sua voracidade para limpar esqueletos. Alguns besouros podem acabar até com o corpo de um cervo. Coitado! Ele não só ficou preso em uma fenda, como também virou comida. Mas não vamos negar um fato óbvio. Os insetos fizeram um ótimo trabalho. Dá só uma olhada, os ossos estão perfeitamente limpos. No entanto, este cervo pode muito bem ganhar uma segunda vida. Não literalmente, é claro.
nada de necromancia. Mas temos certeza que pelo menos uma pessoa ficaria feliz em incluir o pobre coitado em sua coleção. Bem, parcialmente. Jim Phillips tem mais de 16 mil chifres de veados, alces e antílopes. E todos os elementos de sua coleção foram simplesmente achados. Só que para isso foram necessários mais de 60 anos. Mas e você? Quantos chifres você encontrou? Pois é, esse cara é muito bom de busca. Mas vamos deixar os humanos com seus estranhos hobbies e voltar aos animais com seus estranhos hábitos. Um deles é o autocanibalismo. Sim, você ouviu direito. Alguns dos representantes do reino animal literalmente se devoram. Você com certeza já ouviu em algum lugar uma história sobre cobras que estão curtindo tanto sua refeição que não percebem quando termina a vítima e sua cauda começa. Na realidade, as coisas não são bem assim. Uma cobra pode realmente começar a comer a si mesma, mas apenas se confundir o movimento de sua cauda com o movimento de sua presa. Sinceramente, não sei qual dessas opções soa mais ridícula. Se as cobras pudessem sentir vergonha, elas ficariam em choque consigo mesmas. Já a situação deste beija-flor macho está longe de ser engraçada. Ele está à beira de morrer de fome, pois o metabolismo desses pequenos pássaros é incrivelmente rápido. Apenas 2 horas sem néctar são suficientes para a fome matar um beija-flor. Alguns deles têm que pegar alimento em 2.000 flores todos os dias. E isso apenas para sobreviver. Agora a vida dos pássaros não parece tão livre, né? E o metabolismo não é o único problema. Uma simples chuva se transforma em um verdadeiro bombardeio para os beija-flores. Em tais condições, é impossível não só comer, mas até voar. E o tempo precioso está se esgotando. Mas vamos supor que está tudo bem com o beija-flor macho. O mesmo não pode ser dito sobre este alce, porque ele se tornou um zumbi. Não no sentido cinematográfico da palavra, é claro. Ele não vaga pela floresta em busca dos cérebros de seus parentes, mas com seu próprio cérebro tudo anda muito mal. Verme do cérebro. Esses parasitas são transportados por veados de cauda branca e eles, em geral, não sofrem nada com isso. Mas assim que o verme chega no corpo de um alce, ele corre... sim, para o cérebro. O verme faz túneis bem na cabeça do infeliz animal, causando muitos danos neurológicos. Basicamente, o alce se torna um zumbi errante se pegar o parasita, e então acaba morrendo. Uma morte terrível para qualquer ser vivo. Mas todas essas características dos animais, seus pontos fortes e fracos, não aparecem por acaso, claro. É preciso agradecer a evolução, ou o oposto, gritar algo obsceno para ela. E embora as mudanças geralmente levem milhares até milhões de anos, às vezes a evolução dá um salto. Não estou falando dos X-Men. Estou falando sobre os elefantes. Os elefantes contemporâneos têm presas há muito tempo. Antes disso, os mamutes tinham presas. Em geral, a natureza tem certeza que esses enormes animais precisam delas. As enormes presas são uma de suas características mais reconhecíveis e uma das principais razões pelas quais os humanos estão levando os elefantes à extinção. No século XVI, 26 milhões de elefantes vagavam pelo continente africano. Hoje em dia, são menos de 500 mil. Nos anos 70 e 80 do século XX, a caça furtiva atingiu um nível crítico. Isso porque por muito tempo as pessoas simplesmente não achavam que matar animais fosse ruim. Por exemplo, o conhecido Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, atirou em 512 criaturas vivas diferentes durante um safari. Entre eles havia elefantes. Os animais morreram não por diversão, mas para se tornarem peças de exposição em museus para que os cientistas pudessem estudá-los. Mas sério? 512? Sério, Ted? Parece que isso é exagero. O que falar então sobre os elefantes que ainda sofrem com as ações dos caçadores furtivos? O marfim é um item de luxo no mercado asiático. Quanto maiores as presas, mais dinheiro os caçadores podem conseguir ao vendê-las. Mais de $1.000 por quilo. As presas são usadas para criar obras de arte, joias. Antigamente eram usadas até como material para teclas de piano. Infelizmente, os elefantes estão ameaçados e os ativistas dos direitos dos animais não conseguem protegê-los. E foi aí que a evolução veio socorrer. Nas últimas décadas, vários parques africanos viram um aumento no número de elefantes nascidos sem presas. Nadinha!
Isso é facilmente explicado. Os exemplares com grandes presas tornam-se vítimas dos caçadores furtivos, o que significa que somente aqueles que não interessam aos criminosos podem se reproduzir. Bem lógico, certo? Sim, a atividade humana é simplesmente impossível de ignorar, mesmo que você seja um animalzinho e tenha seus próprios problemas animais. Você provavelmente já ouviu falar do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Seu objetivo é separar as pessoas e os países uns dos outros. Mas e os animais? A região fronteiriça abriga uma incrível variedade de espécies. Há répteis, anfíbios, mamíferos, e todos não estão nada felizes com essa cerca, especialmente os representantes de espécies raras e ameaçadas de extinção. O muro muda seu habitat, reduzindo bastante a área em que os animais estão acostumados a viver. Isso não só causa incômodo, como também pode ameaçar sua vida. Os animais ficam privados de parte de seus habitats e não podem ir até uma fonte d'água ou escapar do fogo. Tudo o que eles podem fazer para resistir ao fogo é fugir. Mas como correr quando há um enorme muro no seu caminho? Mesmo uma coruja pigmeu fica em perigo, afinal ela voa abaixo. Até mais!